Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da primeira semana do Advento, desse tempo forte de preparação para o Natal do Senhor. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, dos versículos 21 e dos versículos 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Amados e amadas de Deus, Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, aqueles que o seguiam. Discípulos de Jesus somos todos nós hoje, que somos discípulos missionários, que buscamos realizar a sua vontade, que buscamos viver de Jesus. E o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Dizer Senhor, Senhor quer dizer chamar pelo nome de Jesus, viver chamando pelo nome de Jesus, proclamando o nome de Jesus. Mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus quer dizer buscar no dia a dia viver da vontade de Deus, implica no dia a dia buscar realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus, amados e amadas de Deus, nós a realizamos nas pequenas e grandes atitudes da vida do dia a dia, nós realizamos nas pequenas e grandes decisões que temos que tomar na vida do dia a dia, nós realizamos nas pequenas e grandes coisas da vida do dia a dia. Então Jesus está nos alertando para colocarmos em prática a vontade do Pai que está nos céus. E continua o texto do Evangelho: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Agora então a imagem de quem coloca em prática a palavra de Jesus, aquele que busca no dia a dia viver a palavra de Jesus. Este é como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha quer dizer a sua construção é sólida, a sua construção tem fundamento. Então vem a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Não caiu por quê? Porque ela tem alicerce. Construir a casa sobre a rocha. E que rocha é esta? É a rocha da palavra de Deus. Amados e amadas de Deus, é sobre esta rocha que temos que construir a nossa casa. Então os problemas da vida do dia a dia, as confusões do dia a dia, o peso da vida do dia a dia não derrubará a nossa casa. Por quê? Porque ela está construída sobre a rocha, ela está construída sobre material sólido, ela está construída com solidez, ela está construída sobre a solidez da palavra de Deus. Continua o texto do Evangelho: por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Agora, amados e amadas de Deus, se no primeiro momento temos aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, agora temos aquele que ouve a palavra de Deus e não a põe em prática. É como o homem que construiu a casa sobre areia. A construção sobre areia não tem fundamento, a construção sobre areia não tem consistência. Por isso cai a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa e a casa caiu e a ruína foi completa. Então, amados e amadas de Deus, a grande graça que devemos pedir hoje, nesse dia, é a graça de buscarmos colocar em prática na nossa vida a vontade de Deus, de vivermos da palavra de Deus, de deixarmos com que a palavra de Deus verdadeiramente ilumine a nossa vida do dia a dia, de fazermos com que a palavra de Deus vá se tornando verdadeiramente concreta na nossa vida, através de pequenos e grandes gestos, através das pequenas e grandes atitudes que devemos tomar a cada dia. Que a palavra de Deus seja esta grande lâmpada que ilumina a nossa vida. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.